Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre aposto e vocativo. Peguem o caderno de vocês, façam as anotações que vocês considerarem importantes e anotem também as dúvidas para esclarecer comigo depois, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar observando a seguinte frase: Manuel, espanhol casado com minha prima, é um ótimo engenheiro. Vejam só. Essa expressão que está destacada em amarelo nessa frase, ela tem a ver com que termo que apareceu antes? Espanhol casado com minha prima. A gente está falando sobre quem? Sobre Manuel. Então, esse trecho que foi colocado no meio da oração, ele está servindo para explicar, para esclarecer algo sobre um termo que apareceu antes, que nesse caso foi Manuel, certo? Outro exemplo. Foram eles, os meninos, que jogaram a bola no seu quintal ontem. E agora? Essa expressão, os meninos, está se referindo a que termo que apareceu antes? Eles. Está dizendo quem são eles. Então, os meninos também foi colocado no meio da oração, o termo, para esclarecer algo sobre uma palavra que apareceu antes, certo? Isso, minha gente, é um exemplo de aposto. O que é aposto? Uma palavra ou expressão que explica ou que se relaciona com um termo anterior com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, aquela palavra que a gente coloca depois de um termo para esclarecê-lo melhor, para explicar, para especificá-lo, para deixar mais claro para o nosso leitor, ou para o nosso ouvinte, para que ele compreenda melhor, a gente chama de aposto. Há alguns tipos de aposto: explicativo, especificador, enumerador e resumidor, por exemplo. Então vamos lá para o primeiro tipo. O aposto explicativo, como o próprio nome já diz, é usado para explicar o termo anterior. Por exemplo, Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Então, nesse caso, quando eu digo autor do movimento barroco, eu estou explicando quem é Gregório de Matos, certo? Aposto especificador. Individualiza, coloca à parte um substantivo de sentido genérico. Por exemplo, Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Quando eu digo situada no estado de Minas Gerais, eu estou especificando de que Mariana eu estou falando, que nesse caso é uma cidade, certo? Então aí eu especifico, é o aposto especificador. Aposto enumerador é a sequência de termos usada para desenvolver ou especificar um termo anterior. Como o próprio nome já diz, enumerador, a gente vai enumerar, a gente vai listar algumas coisas que têm a ver com o termo anterior. Por exemplo, o aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. O que é o material escolar? Eu vou enumerar agora: borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. É um exemplo de aposto enumerador. Explica o termo anterior, mas explica enumerando, certo? Aposto resumidor, usado para resumir termos anteriores. É o contrário do enumerador. Se no enumerador eu vou detalhar aquele termo, agora com o aposto resumidor a gente vai juntar todas as palavras que foram ditas anteriormente em uma palavra só. Por exemplo, funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Então a palavra todos está resumindo tudo o que eu disse antes, certo? É um exemplo de aposto resumidor. Vamos ver agora os seguintes exemplos. Amigos, vamos ao cinema hoje? Lindos, nada de bagunça no refeitório. Nessas duas frases a gente tem também duas palavras que estão destacadas: amigos e lindos. Para que servem essas palavras? Quando eu digo amigos, lindos, eu estou me referindo a alguém, eu estou me dirigindo a alguém, estou chamando alguém, certo? Então, quando eu faço isso, eu estou usando vocativo. O que é um vocativo?
Palavra, termo, expressão utilizada pelo falante para se dirigir ao interlocutor por meio do próprio nome, de um substantivo, adjetivo ou apelido. Então, quando eu coloco na minha fala ou na minha escrita uma palavra que se dirige diretamente a alguém, eu estou fazendo uso de vocativo, eu estou chamando a pessoa. O vocativo, ele sempre vai aparecer entre vírgulas, certo? Eu preciso colocar vírgula. Se ele vier no meio da frase, eu coloco vírgula antes e depois dele. Se ele vier no início da frase, eu coloco vírgula depois dele, certo? É importante lembrar disso. Se tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer. E bons estudos para vocês, tá bom?